coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A pastora Maria Eduarda vai estar orando pelos dízimos e pelas ofertas. Louvado seja Deus. Amém? Senhor Jesus, nesse momento na tua presença, nós queremos orar, ó Pai, nessa noite, consagrar a Ti, ó Deus, todos os dízimos e as ofertas da tua casa. Queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que continue mantendo a tua igreja, continue mantendo a tua obra, ó Pai. Queremos repreender, ó Pai, toda falta de alguma coisa. Queremos repreender o devorador. Em nome de Jesus. Queremos repreender, ó Pai, aquilo que vem para nos roubar da tua presença, para nos roubar de ser fiel ao Senhor. Pai, que em tudo que formos fazer, sejamos totalmente fiéis ao Senhor. Que a gente possa, em nome de Jesus, semear na tua casa, de todo o nosso coração. Amém. Ó Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. As crianças podem ir para a salinha. Glorificado é o nome do Senhor. Rendemos graças ao nosso Deus Todo-Poderoso. Palavra do Senhor aberta no Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 41. Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 41. E de Alário Léo que deu um passo à frente, fica numa cadeira para frente. A Alice vem aqui para frente também. Cadeira vazia aqui na frente, amém? Amém. Aleluia. Marcos capítulo 12, versículo de número 41. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Temos ali uma misericórdia. Temos mais alguma misericórdia? Temos duas misericórdias. Temos mais alguma misericórdia? Aleluia. A turma do glória a Deus já chegou aí? Glória a Deus. A turma do aleluia? Aleluia. A turma do amém? Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Todos encontraram? Amém. Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas que valiam 1 quadrante. Chamando ele os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos que colocaram oferta no cofre, porque todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Podeis vos assentar, dando glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor nessa noite vai nos falar sobre a viúva pobre, a oferta da viúva pobre. Eu hoje tive muitas coisas para fazer e não acabei indo buscar da palavra. Já era mais de 5 horas da tarde. Fiquei agarrado na borracharia ali e acabei demorando para poder preparar a palavra dessa noite. E eu estava analisando 2 textos, e quando cheguei aqui na igreja, meu coração veio mais para esse texto aqui, a oferta da viúva pobre. A palavra fala que Jesus, ele se assentou em frente ao cofre das ofertas e ficou observando como que a multidão colocava dinheiro no cofre. Talvez você vai pensar que essa ministração é sobre dízimos, sobre ofertas, sobre tudo isso. Claro que vamos falar um pouco sobre isso também, mas o cerne dessa ministração nessa noite não é isso. O cerne dessa ministração nessa noite é o que nós estamos depositando nas mãos do Senhor. É o que está nos sobrando?
É o tempo que me sobra que eu vou meditar a palavra, é o tempo que me sobra que eu vou orar, é o tempo que me sobra que eu vou evangelizar, é o tempo que me sobra que eu vou ter comunhão com a minha família, é o tempo que me sobra que eu vou pegar o telefone e ligar para alguém que precisa de uma ajuda, é o tempo que me sobra que eu vou gastar nas coisas espirituais. Então nessa noite, Jesus observava que as pessoas colocavam muito dinheiro no cofre. Nas igrejas atuais, nós temos pessoas que são muito prósperas, que são pessoas que têm dizimado na casa do Senhor, o Senhor tem honrado essas pessoas, mas nós também temos pessoas na casa do Senhor que mesmo sendo dizimistas, elas não prosperam. E por que elas não prosperam? Porque para elas é o que sobrar que vai para dentro do gasofilástico, é o que sobrar que ela vai ofertar, é o que sobrar que ela vai dizimar. E Deus, Ele não precisa de sobra de ninguém, Deus não precisa de resto de ninguém. A palavra nos diz lá em Malaquias 3,10, põe aí para mim, Vanessa. Em Malaquias 3,10 a palavra vai nos dizer assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, e depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolhermos. Então, para você fazer prova com o Senhor, primeiro você precisa fazer o quê? Mas é todos os dízimos a casa do tesouro. Então, como que você vai fazer prova com Deus, se o que você tem trago para Deus é a sobra? Não funciona. Outra coisa que não funciona com Deus é você testar Deus. A palavra de Deus fala: provai-me nisto. Mas eu sempre preguei aqui que a Bíblia é um livro de condição para concessão. Agora, não, vou fazer isso porque Deus vai fazer aquilo. Oh Deus, se o Senhor não fizer isso para mim até tantas horas, até hoje, amanhã ou depois, então eu não acredito. Então isso não é prova, isso é tentar a Deus. E a Bíblia fala: não tentai a Deus. De Deus não se escarnecer. Até porque, eu quero deixar uma coisa bem clara, que eu nunca falei aqui na igreja, né? Deus não deve nada para nenhum de nós. Deus não deve nada para nós. Nada para nós. Deus não deve nada. Se Deus quisesse, num sopro, acabar com todos nós, Ele acabava. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Então Deus não deve nada para ninguém. Então Deus não vem querer colocar Deus contra a parede, não, porque Deus não age dessa forma, não. Deus age no tempo dele, da maneira dele, do jeito dele. E o relacionamento que Deus vai ter com você vai depender muito do relacionamento que você tem com Ele. Porque a palavra é muito clara quando a gente vê nas Escrituras que a Bíblia é um livro de condição para concessão. Se eu sou um servo fiel do Senhor, botei a mão no arado e não tirei a mão do arado, gastei os meus dias aqui servindo ao Senhor, lutando para ganhar almas, lutando para levar as pessoas a conhecerem o caminho, lutando para que elas possam conhecer Jesus, então é óbvio, e crendo que Jesus é o meu Salvador e que eu espero ansiosamente pela volta dele, então isso quer dizer que eu estou fazendo o papel de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, estou crendo que Jesus é o meu Salvador, desci as águas batismais, então eu estou lutando pela minha salvação, eu vou ter a certeza da minha salvação. Agora, quando eu procuro fazer as coisas pela metade, procuro viver uma vida meio lá, meio cá, você não vai chegar nem perto da sua salvação. Apóstolo, mas o senhor não pode julgar as pessoas dessa forma. Não sou eu que estou julgando. Vários textos da palavra de Deus vai dizer que nós precisamos renunciar a nós mesmos. Se quisermos seguir a Cristo, nós temos que renunciar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir após Jesus. Amém. Seguir pós Jesus, não na frente de Jesus. Você não vai na frente de Jesus, você vai atrás dele, ele vai na sua frente, porque ele é o exemplo, ele é o caminho, ele é a verdade.
A palavra diz que Jesus estava à frente do cofre e observava como a multidão colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Então, como eu disse, existem pessoas na igreja que são prósperas, que recebem bênçãos do Senhor, porque ela não tira o que está sobrando, ela tira a primazia, é o primeiro. Ela recebeu o pagamento, ela recebeu algo que ela vendeu, ela recebeu do trabalho dela, do suor dela, porque Deus não te pede nada que não seja do seu suor. Ele tirou ali a parte do Senhor, ele guardou ali no dia do culto, ele veio e entregou ali na salva, no gasofilástico, foi abençoado aquele dinheiro. Aí você tem o direito de fazer prova com o Senhor, porque caso contrário você não tem esse direito não. Agora, nós não podemos servir a dois senhores, quem concorda comigo? Amém. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. E as riquezas, irmãos, as riquezas, o dinheiro é comandado por um demônio chamado Mamon. E se você ama o dinheiro a ponto de a oferta e o seu dízimo, seu último que você tira, então isso quer dizer que Mamon domina as suas finanças. Mamon domina as suas finanças de modo que você ama mais o dinheiro do que o Senhor. E aí você vai, você gasta, você compra isso, compra aquilo tudo, mas chega num determinado dia do mês você está lá sem um centavo. Já aquele que dizima, é ofertante, aquele que entrega o seu dízimo de coração, entrega o seu dízimo não por obrigação, mas por agradecimento a Deus pelos 90% que chega na sua mão, que fica na sua mão, e Ele te ensina a administrar. Por gratidão a Deus, porque se você tem um emprego, agradeça a Deus. Se você tem um emprego, agradeça a Deus pela saúde que Ele te deu para trabalhar. Se você tem um emprego, agradeça porque alguém te indicou lá, porque o Senhor fez aquela pessoa lembrar de você. Se você comprou um carro, agradeça a Deus porque Ele te deu condição de ir lá tirar uma carteira e possuir um carro. Se você comprou uma casa, você vai lá no Minha Casa Minha Vida, lá na Caixa financiar uma casa. Uma burocracia lascada, tudo quanto é documento eles te pedem, e às vezes você não tem todos os requisitos, mas Deus muda o quadro para você conseguir. Quantas pessoas que eu conheço, aqui na cidade mesmo, eu conheço um pastor aqui, que foi até São Paulo, ele procurando um carro aqui para comprar, e de repente uma irmã ligou para ele de São Paulo e falou com ele assim: ô irmão, vem aqui que eu tenho um presente para te dar, mas você tem que vir esse final de semana. E ele foi, pegou o ônibus e foi, chegou lá, um condomínio muito lindo e tal. Ele falou: nossa. Aí subiu para a casa da irmã lá, família da irmã, almoçaram e tal. Ó irmão, o negócio é o seguinte: eu ia vender meu carro, mas o Senhor tocou no meu coração para eu te dar o meu carro, e eu vou comprar outro carro, mas o Senhor tocou no meu coração para mim te dar outro carro. Ah, irmão, glória a Deus, irmão. Se Deus falou com a irmã, amém, eu recebo em nome de Jesus. Só que aí ele pensou que era um Palio, né? Pensou que era um carro mais barato, um carro popular. A irmã entregou a chave para ele. A irmã, melhor, eles desceram até o estacionamento, aquele monte de carro lá no estacionamento do condomínio. E aí ela pegou e falou: ele falou, qual carro que é? Aí ela, aperta o alarme. Quando ele apertou o alarme, era uma Santa Fé novinha. E o irmão veio para cá o irmão não acreditou na hora. Um carro vale mais de 70 mil. E novinha. Dizer que estava cheirando novo o carro. Dizer que não sabia nem como dirigir aqui direito. Ela teve que ensinar para ele lá, para poder ele vir embora para Botelhos. Então Deus, Ele honra os seus. Mas aqueles que desonram o Senhor não vão ter a honra do Senhor não, irmãos. Aqueles que desonram o Senhor não vão ter a honra não. E eu não estou falando aqui só na questão financeira, mas eu estou falando aqui de ser honesto com o Senhor. Não adianta nada vir aqui colocar 10 mil reais aqui, se esses 10 mil reais é sobra do que você ganhou. Deus não está te pedindo 11%, 20%,
30%, 50%, não. A Bíblia é muito clara, é a 10ª parte. É a 10ª parte do que você recebe. Você tirou e colocou ali com gratidão a Deus. Os outros 90%, você dobra o joelho, ora a Deus e fala: Senhor, me ensina a administrar esses 90%, para que não falte nada na minha casa, para que não falte nada na minha seara, para que eu possa abençoar os irmãos, continuar abençoando a obra do Senhor. E você, e a palavra vai dizer: veio porém uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas que valiam um quadrante. Um quadrante, olha só o que era um quadrante. Era uma moedinha de cobre, a de menor valor entre as moedas correntes na época romana. Valia meio quadrante romano, ou 1/128 de um denário, salário de um dia de um trabalhador braçal. Marcos informa o nome e a taxa de câmbio para que os leitores gentios pudessem avaliar melhor tanto a pobreza como a consagração da viúva. Aquela viúva, ela pegou tudo que ela tinha, mas aí eu te pergunto: Deus, ele está te pedindo tudo que você tem? Não, mas aquela viúva, ela pegou tudo que ela tinha e depositou lá, e aquela moedinha, aquelas 2 moedinhas, na moeda romana, era a moeda menos valiosa, era a moeda mais, é a palavra certa aqui, de menor valor, é como se fosse 1 centavo, mas aquele 1 centavo era tudo que ela tinha, e ela entregou para o Senhor. E tinha outros que chegavam lá e colocavam R$1.000, R$10.000, e gritavam ainda: estou colocando o meu dízimo aqui de R$10.000, e o Senhor ficava só observando aquilo ali, porque aquelas pessoas faziam todo o estardalhaço para apresentar os seus dízimos, as suas ofertas e etc e tal. Eu acho que em 5 anos que nós estamos aqui na igreja, hoje é a primeira vez que eu estou pregando um texto voltado para esse tema assim. Geralmente a gente conversa sobre isso nos discipulados. E a palavra diz que o Senhor chama os discípulos e fala com eles assim: em verdade vos digo, que essa viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram ofertas no cofre. Por quê? Pela sinceridade de coração, por ter um coração sendo sabedor que o Senhor supriria as suas necessidades. O mal do cristão hoje é achar o seguinte: não, eu vou lá, ponho lá meu dízimo lá, eu recebi, paguei aluguel, paguei a conta de água, de luz, telefone, paguei tudo, sobrou aqui R$25 e tal, pum, vou lá e coloco lá. Amém, você colocou ali. Agora, você se perguntou se o Senhor aceitou a sua oferta? Você se perguntou se o Senhor aceitou? Primícias é o melhor, primícias é a primazia, dízimo é a 10ª parte. Dízimo e oferta não é a mesma coisa. Dízimo, é mandamento, você cumpre em agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito, e aí você aprende a ser dependente do Senhor. Porque se você não entender que mesmo dizimando você não for dependente de Deus, aquele dízimo ali para o Senhor não é nada. Por quê? Porque Deus quer mostrar para você que se você for dependente dEle, no momento da adversidade Ele vai te suprir. Ele vai suprir a sua necessidade. Agora, a oferta é diferente. A oferta é como uma plantação. Quanto mais você planta, mais você vai colher. Quanto mais você plantar no reino dos céus, mais você vai colher. A palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Se as outras coisas vos serão acrescentadas, isso vem de quem? Vem de quem, irmãos? Vem de Deus. Eu quero dizer para você: Deus não te deve nada. Você sem Deus não é nada, e Deus sem você continua sendo Deus. Você pode achar que você é muita coisa, que é isso e aquilo, mas você sem a presença de Deus, você não é nada.
Sem a presença de Deus você não é nada. Mas Deus sem você, sem a sua presença, Ele continua sendo Deus. E Deus não dá a glória dele a outro, não. Deus não dá a glória dele a outro, não. Eu falo isso e posso testemunhar isso, porque essa semana eu vivi um pouco disso aqui. Vivi um pouco disso aqui. Às vezes nós queremos fazer determinada coisa que a gente acha que vai ser muito bom para a gente. Só que Deus, Ele tem algo melhor ainda para a gente. Aleluia. Melhor ainda. Aleluia. Aleluia. Então, eu quero agradecer a Deus porque essa visão de entregar dízimos e ofertas na casa do Senhor chegou no meu coração. Quando eu era mais novo, eu tinha muita reticência com isso. Eu achava dízimo, oferta, é para encher barriga de pastor, que não sei mais o que, etc e tal. E às vezes eu dizimava, outras vezes não, às vezes eu ofertava, outras vezes não. Mas quando o Senhor me fez cuidar de vidas, eu fui aprendendo com o Senhor. Eu fui aprendendo com o Senhor o que é depositar na obra de Deus. Eu me lembro que quando a igreja, nós alugamos aqui, nós alugamos pela fé, não foi, Lucimar? Foi pela fé. O Josiel havia saído daqui para ir lá pro Nelson, e falou comigo: ó, o ponto lá vai desocupar, estou desocupando, vou entregar, você, quem sabe você não pega lá. Aí vim aqui e conversei com o Leandro. Primeira bênção que o Senhor me deu, o aluguel se manteve o mesmo. Porque nós passamos um ano aqui, praticamente, só eu, a Lucimara, a Melissa e a Alice. Então o dízimo que entrava aqui era só o meu e da Lucimara. Era só o que entrava aqui. Não entrava oferta, não entrava nada. E eu tinha que pagar o aluguel, água e luz daqui. E aí, e o IPTU também. Aí o que acontece? A gente não tinha. Eu tinha um capital de roupa que eu tinha, que estava no meu, se eu não me engano, estava até no meu cartão de crédito. Eu rapei meu cartão de crédito, se eu não me engano, lá, né, Tita? E vim, comprei essas primeiras cadeiras aqui, essas de braço, da igreja que eu congregava lá em Poços. Essas igrejas estavam encostadas lá, eles haviam comprado cadeiras novas. Eu comprei uma cadeira, um outro púlpito que tinha aqui, um púlpito quadrado, que tinha uma cruz na frente aqui. Comprei. Veio um palquinho também, né, Tita? E tal, e mais o que mesmo que nós compramos de lá? E tal. Mas a primeira coisa que eu comprei antes de abrir a igreja foi isso aqui, ó. Essa mesa de som. Que eu comprei. Foi a primeira coisa que eu comprei, foi essa mesa de som. E nesse um ano eu comprei essas cadeiras. Aí depois eu mandei fazer esse som. Fui pagando a prestação. Aí eu comprei violão, comprei carrom, comprei teclado, comprei bateria. Aí a gente, pela misericórdia do Senhor, a paulistana, a pastora Neilde, ela estava vendendo essas cadeiras sem braço aí. Esforcei, comprei, paguei. E o Senhor não deixou faltar nada. Nós aqui, ó, nós atrasamos o nosso aluguel aqui uma vez, que foi há 2 meses atrás, ou 3 meses atrás, se eu não me engano, porque foram 4 pessoas que dizimaram na casa do Senhor. 4 pessoas que entregaram o dízimo. O resto ninguém ofertou, ninguém entregou dízimo, nada. E eu precisei pedir a dona Lena uns dias de prazo. E aí eu fui no banco, peguei um dinheiro no banco para poder quitar o aluguel da igreja, porque a prioridade para mim é o aluguel da igreja, não é nem o aluguel da minha casa, é o aluguel da igreja. Testemunha é tudo, irmãos. Testemunha é tudo. Nós nunca havíamos atrasado. Aí pedi para ela, ela falou: não tem problema nenhum, pastor. Paguei o aluguel num dia, acho que 4, 5 dias depois paguei o outro aluguel já. E tal. Falei para mim mesmo: não espero mais dízimo dos irmãos da igreja,
para pagar o aluguel da igreja. Na hora que eu receber o meu dízimo, eu já vou lá e já quito o aluguel da igreja. E tal. Agora, põe uma coisa na sua cabeça. Aquela mulher viúva, o Senhor fala que ela deu o maior dízimo, a maior oferta que havia ali. A maior oferta que havia ali. Porque ela deu de todo o coração. E olha o que está mais embaixo aqui. Porque todos deram do que lhes sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Agora, a palavra aqui que vai se encaixar nessa segunda parte, falando dessa mulher, é que nós nunca vamos ver um justo mendigar o pão. Então eu quero dizer para os irmãos, que se você vier com sobra, é preferível você nem trazer. Se você vier com sobra, porque sobrou, é preferível você nem trazer. Paga suas contas lá, se vira lá. Sabe por quê? Porque você chegar aqui e você colocar o que está sobrando, primeiro que Deus não precisa disso. Segundo que o Senhor não vai aceitar. E terceiro, que a bênção da prosperidade que está falando lá em Malaquias 3,10 não vai cumprir na sua vida, você vai me chamar de mentiroso. Então não traz. É preferível você não trazer. É preferível você ficar com ele no bolso e deixar Mamon operar na sua vida. Deixar Mamon entrar nas suas finanças e arrebentar com as suas finanças. É muito melhor você amar Mamon, deixando ele entrar nas suas finanças, na tua saúde, na tua seara, na tua casa, no teu casamento, ele destruindo tudo pela avareza do seu coração. É muito melhor você fazer isso do que você vir aqui com uma oferta mentirosa para um Deus que pode todas as coisas e que não deve nada para você. Quando eu tive o entendimento que a minha dependência não está no que eu ganho de salário, mas está em Deus, Deus tem me abençoado. Hoje eu fui buscar os doces. Era 5 horas da tarde, eu já tinha vendido 2 caixas de doce. Já tinha vendido, e detalhe, à vista. Né, Lucimar? A gente vendeu 2 caixas de doce, a gente foi busquei 3 caixas, já tinha vendido 2. Amanhã eu vou buscar mais, e semana que vem vai chegar outra remessa para mim. Deus abriu portas para mim com pessoas que eu nunca tinha visto. Hoje quase ninguém trabalha com cheque. Eu optei por trabalhar com cheque e não trabalhar com cartão. A pessoa pega o meu cheque, vai lá, nem consultou meu cheque, nem nada. Não, eu vendo com você no cheque. Compra grande, que minha compra de doce minha é alta, não é barato não. E a pessoa confia. Eu fui hoje no borracheiro para trocar os pneus lá no borracheiro. O cara só troquei pneu com o cara uma vez. O cara, não, se você quiser pagar daqui 30 dias, você me dá o cheque, não tem problema não. Isso é testemunho, irmãos. Testemunho que a gente tem que ter conduta com o Senhor para que portas se abram para você. Se você está esperando uma porta abrir, seja fiel ao Senhor. Porque eu já vi gente milionária quebrar. Eu já vi gente muito rica quebrar. E sendo crente. Eu conheço um pastor, o Simar também conhece, muito amigo meu. Ele deve ter quebrado umas 5 vezes. Umas 5 vezes, irmãos. Umas 5 vezes. Agora que ele estabilizou. Você sabe do que eu estou falando, né? Agora que ele estabilizou. E está bem de novo. E tal. A esposa dele sempre prosperou. Sempre prosperou. E ele, não é questão que ele não dava dízimo, não, irmãos. Ele dava dízimo, sim. Mas é a questão da má administração. Você só vai administrar bem se o negócio que você for fazer, você colocar na mão de Deus. Deus, eu sou fraco na administração, então, quando for para ser não, fala comigo. Quando for para ser não, fecha a porta. Se eu vou passar aperto, fecha a porta.
Gabriel, meu filho, procurando um carro para comprar. Gabriel já tinha falado lá em casa, com 18 anos eu vou ter meu próprio carro, comprado com o meu dinheiro. É ou não é? E tal. Ele está desviado. Mas mesmo ele estando desviado, ele fez um voto com Deus. E está cumprindo o voto que ele fez. Gabriel comprou meu carro. Pagou à vista. E eu falei para ele, ó Gabriel, mas eu só vou te entregar o carro na hora que eu achar um carro do jeito que eu quero. Está na porta ali o carro do jeito que eu queria. Deus me permitiu comprar dentro da condição que eu tinha. Deus permitiu. O cara nunca me viu e financiou um pouquinho do carro para mim, sem nunca ter me visto. Simplesmente falou comigo, ó, vem aqui para você ver o carro e tal. Qual carro que você quer? Escolhe aí. Eu falei, ó, eu queria esse e tal. Mandou as fotos para mim, falei, eu quero esse. Não, pega o carro e leva. Foi lá em casa, me trouxe aqui. Quando eu fui no carro do Gabriel, vim trazer o carro. Depois eu levei ele lá e tal. E estou com um carro que cabe a minha família inteira. Um carro mais forte, mais econômico, que dá para mim ir para o monte no carro, com mais gente dentro do carro. E estou feliz. E eu sei que isso aí é só o começo das bênçãos que o Senhor tem. Mas eu tive que entender, há anos atrás, que ser dependente de Deus é não dar resto para Deus. Ser dependente de Deus não é pegar o que sobrou na geladeira. Chega uma pessoa na sua casa e você pega um prato de comida que sobrou lá na geladeira, tem um mês que está lá, e dá para a pessoa comer. Pega um pão que se jogar na parede, derruba a parede. Vou contar um testemunho aqui que eu vi essa semana. Um mendigo bateu na porta. Agora acredita quem quiser, viu? Você não é obrigado a acreditar, não. O mendigo bateu numa porta na casa dos irmãos. Os irmãos perguntaram para o que queria. Ele falou, eu queria comida. Eu queria comida. Aí o irmão pegou, falou assim, pera aí um pouquinho. Foi lá na geladeira, pegou lá, tal, tudo, esquentou tudo e tal, botou na mesa, falou, vem cá, você vai sentar comigo na mesa. E tinha se não me engano, tinha um pastor junto com ele também. Eu acho que o pastor dele estava na casa dele nesse dia. Ele entrou, o mendigo sentou na mesa, sentou na cabeceira da mesa. Presta atenção nos detalhes. Sentou na cabeceira da mesa. E os dois sentaram do lado. E a comida toda ali prontinha, quentinha, suco, serviu o suco. O mendigo pegou e falou assim, eu posso? Aí o pastor, a ovelha do pastor falou assim, eu quero fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço por esse alimento, te agradeço pelo nosso irmão que está conosco aqui, papai, agradeceu a comida. Quando ele agradeceu a comida, desceu uma lágrima no mendigo. E o mendigo falou assim, eu bati em várias casas hoje. Tentei entrar em várias casas e ninguém me recebeu. Levantou, pegou as coisas dele e saiu. Quem que vocês acham que é desse mendigo? Jesus. Já pensou em viver uma experiência assim, irmãos? Quem que vocês acham que é desse mendigo? Jesus Cristo. Eu tive fome e me desse de comer. Tive sede e me desse de beber. Estive doente e cuidaste de mim. Estive preso e me visitastes. Estava nu e me vestistes. Quantas pessoas que bate na tua porta e você fala, não, vem esse cara de novo. Vem de novo. Quantas vezes Jesus bateu na tua porta e você fechou a porta na cara de Jesus? Jesus pode aparecer para você de diversas formas. Ele não vai aparecer com uma roupa toda branca, uma auréola, não. Jesus pode aparecer de diversas formas para você. E você não entender que é Ele. Mas quando você está ligado no Espírito, você sabe quando Ele chegou na casa. Você sabe quando Ele entrou na casa. Quando a presença dele está na casa. Quando aquele mendigo saiu e não deu mais uma palavra.
pastor e aquele rapaz ficou olhando, e a ovelha falou: Jesus veio na minha casa, Jesus sentou na minha mesa. Quem você tem colocado na sua mesa, irmãos? Quem você tem deixado entrar na sua casa para sentar na sua mesa? Mamon, que senta lá na sua mesa, e no final que você acaba de comer, o cesto de lixo está mais cheio de comida do que a comida que você comeu. Na minha casa, quem é de dentro da minha casa sabe, Lucimara faz uma panelinha de arroz desse tamanhozinho, todo mundo come e sobra. Antes, você lembra como é que era? Fazia panela de arroz assim, jogava fora. Hoje ela faz uma panelinha desse tamanho, a panelinha tá lá, velha, de ferro, tá lá. Eu já falei para ela: joga essa panelinha. Falei: não pode jogar essa panelinha fora, não. Essa panelinha aqui tá igual a da viúva, quando Elias clama lá e manda ela trazer as vasilhas de azeite, e multiplica, porque já chegou gente lá em casa que come muito, e comeu lá, e a panela de arroz não acabou. Eu gosto de fartura, sempre gostei de fartura. Para mim, morar bem, ter fartura de comida, dessas coisas dentro de casa é primordial. Mas eu não faço uma compra sem antes tirar o que é dele. E ele tem me abençoado grandemente. Tem me abençoado grandemente. Essa semana eu recebi uma notícia de uma questão de justiça que eu não estava esperando que ia se resolver. E de repente a pessoa me liga, me manda mensagem que queria resolver aquilo ali, porque não queria mais saber daquela demanda. E eu falei: glória a Deus, glória a Jesus por isso, porque é algo que estava me separando dessa pessoa, e a pessoa entrou em contato comigo para poder falar que queria resolver a situação, que nem partiu de mim a situação, partiu da pessoa. Então é Deus trabalhando, é Deus agindo. Agora, Deus vai agir na sua vida só porque você chegou aqui, dizimou e ofertou de coração? Não. Deus vai agir aqui. O dia tem 24 horas. E as 2 horas e 40 minutos de dízimo do seu tempo, para você poder louvar o Senhor, orar, mandar uma mensagem, e o tempo que você precisa dizimar ao Senhor, porque o tempo não te pertence, pertence a Ele. Então, se Ele te deu, você tem que devolver os seus 10% para Ele também. E aí? Só que muita gente não quer saber disso. Muita gente quer saber de só comer, só inchar, só inchar, só inchar. Encheu, sobrou, está aqui Deus que sobrou. A palavra do Senhor diz que certa feita Jesus estava pregando no deserto, e tinha lá 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, se você contar, multiplicar isso por 3, dá mais ou menos 15.000 pessoas, porque com certeza haviam famílias inteiras ali. E tinha um garotinho lá que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E os discípulos preocupados, né? Como é que nós vamos alimentar esse povo todo e tal? Aí um lá fala: ó, tem esse menino aqui que está com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega, consagra, todos comem até se fartar, e os discípulos ainda enchem 12 cestos. 12 cestos. Então, eu quero dizer para você, irmãos, como eu sempre não, depois de uma ministração que o Senhor me deu, não tem como você servir a 2 senhores. Ou você é morada do Espírito Santo e anda de acordo com o que a palavra diz, ou você é casa de demônios, meu. Não tem outra solução para você não. Ou você é cheio do Espírito Santo, ou você é casa de demônios. Não adianta você dizer: ah não, mas eu sou fiel ao Senhor. Não adianta. A fidelidade
é algo que não se corrompe. Fidelidade é algo que não... Se você não é fiel nas coisas que a palavra de Deus fala, se você não acredita na dependência do Senhor, então você está duvidando de Deus aí. Não, eu não vou fazer isso não, porque vai faltar lá no fim de tal, que vai faltar e eu não tenho para onde correr. Ah, mas se faltar, o apóstolo se vira e me arruma uma cesta básica. Vai nessa. Vai nessa. Que eu vou arrumar a cesta básica. Vai nessa, que eu vou ficar correndo para arrumar a cesta básica. Nós temos irmãos que necessitam? Tem sim. Tem irmãos que precisam? Sim. Essa semana nós fomos levar, semana passada, né? Nós fomos levar para o irmão que o irmão precisa. Agora, já teve muita gente picareta aí que veio querendo dar golpe na gente aqui. Não, porque estou passando fome na minha casa com iPhone 14. Pessoa, não, porque eu estou passando dificuldade, mas jogando R$500 no jogo do Tigrinho. Ah, porque eu estou passando luta na minha casa, meus filhos não tem uma bolacha, aí eu vou lá, fiz a compra para a pessoa no outro dia, eu ficar sabendo que o próprio cunhado da pessoa me falar que a pessoa fica chamando os outros para jantar na casa, fazendo festa, com cesta básica doada pela igreja. E isso está errado. Isso está errado. Na minha concepção, isso aí é a mesma coisa de furtar. Furtar não, é a mesma coisa de estelionato. Enganar os outros em benefício próprio. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. E eu disse que a palavra não ia ser nesse cerne, mas o Espírito Santo está me levando para esse caminho aqui. Eu sempre estou falando no grupo, traga sua garrafinha de água, para você não se desidratar, nós estamos com calor e etc e tal. Eu não acho justo uma pessoa que faz parte de uma comunidade, que nós prezamos pela unidade, eu não acho justo a pessoa chegar, ter um bebedor de água ali, ela pegar 5, 6 copos durante o culto, se ela não ajuda em nada na igreja, se ela não colabora com nada, se ela não dizima, se ela não oferta, se ela não pode vir um dia limpar a igreja, eu não acho justo. Visitante é outros 500, mas membro da igreja. Ontem a Maria Lúcia postou uma rifa lá, até o momento que a Lucimara mandou para ela não tinha vendido nenhuma rifa. Tá certo? Ela não falou qual era o objetivo e não falou nada para nós. Mas quando a apóstola falou, vários irmãos aqui entraram e compraram a rifa dela, porque aquela rifa lá é para ela poder fazer o jumbo para levar para o Bruno. A igreja vai comprar a rifa? Vai. Nós vamos colaborar com o negócio. Se ela ganhar, se algum nome que a igreja escolheu ganhar, o prêmio vai ficar com ela mesmo para fazer de novo. Porque é para ajudar lá, no nosso irmão lá. Maria Lúcia, para quem não sabe, está desempregada. Ela está desempregada. E é papel da igreja ajudar. É por isso que nós pregamos tanto isso aqui, ó. Unidade. Doeu nenhum, dói todo mundo. O nosso irmão Bruno, todas as vezes que nós precisamos de alguma coisa aqui na igreja, ele era o primeiro a falar, ó, eu vou colaborar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não era, Lucimar? Era o primeiro. Vamos ajudar fulano de tal? Vamos ajudar. E o Bruno não era rico não, gente. O Bruno trabalhava suado. Ele era o primeiro a ajudar. Então eu acho que nós devemos fazer isso também. Mas não é ajudar para aparecer, não. Não é ajudar e tirar foto que está ajudando, não. É simplesmente você ajudar, que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Você não precisa se vangloriar, porque deu uma cesta básica para fulano. Não é isso não. Mas é ajudar com sinceridade, com amor, porque Deus, irmãos, já teve dias do Senhor falar para mim, é para fulano de tal que é essa cesta básica aqui. É para fulano de tal que você vai levar esse alimento aqui. Então Deus supre na vida das pessoas
como supre na minha vida também. E quando nós abençoamos alguém, somos abençoados também. Lei da semeadura. Agora, quando nós não abençoamos as pessoas também e tal, aí você quer ser abençoado se você não abençoa ninguém? Se para você é o seu bolso, sua barriga, o tanque do teu carro e acabou. O resto que se dane para lá. Então não é assim que funciona. Se você tem Cristo no seu coração, a palavra diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quem ama, divide o que tem. Quem ama é honesto. Quem ama, entende que a palavra de Deus, que a palavra do Senhor, que a Bíblia é a palavra de Deus escrita. É Deus falando na escrita. Agora, se você duvidar 1 milímetro do que está escrito nessa palavra, meu amigo, você está duvidando, é do Senhor, não é do apóstolo que está pregando. Eu não estou aqui te pedindo, traz 100 mil reais aí, traz não sei o que, porque eu acho isso errado. Acho isso um absurdo. O evangelho de Deus não é barganha. O evangelho de Cristo não manda a gente fazer isso. A Bíblia fala de 3 situações: dízimo, fala de oferta e fala de voto. E a Bíblia fala que se você votar ao Senhor, você não pode também demorar para cumprir também não. É preferível você não votar ao Senhor do que você votar e não cumprir. Porque você mesmo passa por mentiroso. E o pai da mentira é quem? O diabo. Eu não fico aqui pedindo, eu fico falando aqui: você tem que trazer isso, tem que trazer aquilo, você tem que fazer. Não, eu não sou de fazer isso, eu não gosto. Não gosto. E eu acho que se é para pregar um dia sobre isso, Deus escolheu esse dia para pregar sobre isso hoje. Mas eu, particularmente falando, eu não gosto. Eu sem pregar isso, já vai ter chuvas de críticas sem eu pregar isso aqui na igreja, sobre ficar falando de dízimo, de oferta, etc e tal, que negócio todo. Já vai ter uma chuva de críticas, mas a gente tem que estar pronto para ser cingido. Eu poderia muito bem, pelo estatuto da igreja, ter um salário da igreja. Eu poderia. Mas eu pergunto para os irmãos: a igreja tem condição de me pagar um salário? Digno é o trabalhador do seu salário. E a palavra fala, eu esqueci aqui onde que está, mas depois eu falo para os irmãos, que o apóstolo Paulo mesmo fala que o servo do Senhor vive, que os irmãos devem tratar o servo do Senhor com dupla honra. Agora, que dia que eu cheguei aqui e pedi alguma coisa para mim, a não ser um carro de banana lá do Maciel, né? E tal, né? Dos bolinhos da irmã Antônia, né? A lasanha que dá lá que nunca vem, né? E tal. A salada de repolho da Vanessa, mas é para apóstolo, não é para mim. Então, eu não estou aqui para ficar pedindo, recadando dinheiro, não. Eu pus no meu coração. Eu falei para o apóstolo Josué semana que vem, falei essa semana, falei: apóstolo, para o ano de 2026 eu quero trabalhar para a igreja comprar um lote. Nós queremos construir, sair do aluguel. É sonho? É, mas é um sonho grande. Meu Deus é maior do que meu sonho. Eu estou falando em comprar um lote, mas Deus pode nos abençoar com um lote, igual aconteceu lá em Odisânia, igual aconteceu com Wagner, 1 ano de aluguel de graça, ganhou lá. Então eu quero dizer nessa noite para você: não deixa Mamon comandar as suas finanças, não. Seja fiel ao Senhor, seja grato ao Senhor pelo emprego que você tem, seja grato pela saúde que você tem para trabalhar, seja grato por você, o teu filho chegar, ou a tua filha chegar na tua casa e falar assim: nossa mãe, estou com uma vontade de beber um copo de leite, nossa pai, estou com vontade de comer um hambúrguer, e você ter o dinheiro para ir lá e comprar. Mas saiba de uma coisa: se o dinheiro do seu hambúrguer é o dinheiro do teu dízimo, e você vai lá comer hambúrguer, está com vontade,
você deixou Mamon atuar na sua vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E se Deus está falando para você entregar os seus dízimos, as suas ofertas e fazer prova com Ele, faça isso. Agora, não fica tentando Deus não. Ah, Deus, se o Senhor não fizer isso, tem tantas horas, não tenta Deus não. Não tenta Deus não, Deus passa o facão no seu na hora que você menos imaginar. Deus, a gente não tenta Deus não. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está lá quando Jesus foi tentado, lá no deserto. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você orar e falar: Deus, eu preciso de uma resposta do Senhor. Eu estou nessa situação. É uma coisa. Agora, é esse por esse. Faz isso não. Faz isso não, que você não sabe o buraco que você está enfiando. Deus não deve nada para nenhum de nós. Deus, Ele nos amou de tal maneira que Ele colocou o Filho dele na cruz, para que você tivesse vida e vida em abundância. A Bíblia fala que comeremos o melhor dessa terra, mas sendo fiéis. Se nós não for fiel, meu filho, sabe quando você vai comer o melhor dessa terra? Nunca. Nunca. Porque a palavra de Deus não volta atrás não, irmãos. E nem faz curva. A palavra de Deus, ela é direta. Ela é direta para cada um de nós. A palavra desce aqui e vai aqui, ó. As crianças têm que ser ensinadas desde criança a dizimar e ofertar na casa delas, na casa do Senhor. Eu não sei quem que é que lá de casa que ganhou um dinheiro. Melissa ganhou um dinheiro. Não foi a Melissa, não foi a Alice, não. Que ganhou o dinheiro de Natal, foi você? Não sei se foi a Melissa. Acho que foi a Melissa. E tal. E ela, todo dia, ela fala: papai, me dá um dinheiro para mim dar de oferta. Nem que seja uma moedinha. Ela já aprendeu a dizimar na casa do Senhor, a ofertar na casa do Senhor. E se ela ganha, a Rebeca também, se ela ganhou um dinheirinho lá, ó, você tirou o dinheiro do seu dízimo, eu tenho que tirar, papai. E vai lá e tira, tem a bolsinha dela lá, e tal, e ela sempre tem dinheiro. Ela não é, Tito? Ela sempre tem dinheiro. Teve um dia que eu estava sem dinheiro lá, e ela estava com 60 reais dela lá. Ela ficou uns 6 meses com esse dinheiro lá, só rendendo para ela, né? Ela achava uma moedinha de R$1, R$2, papai, troca comigo. Eu ia lá, trocava, dava nota, ela só guardando a bolsinha dela. E ninguém põe a mão naquela bolsinha dela. E tal. Quando ela vende as coisinhas dela lá e tal, né, Tefon? E tal, vou vender para você, é boa negociante também, né? E tal, acho que aprendeu comigo, Lucimar, né? E tal. Mas ela tira o que é dela. E passar ela para trás é difícil, viu? Mas eu creio que ela vai ser muito próspera na vida dela, pela fidelidade dela, que está aprendendo desde novinha. Desde novinha. Ah, pô, eu dizimo só sobre o meu salário? Não, você dizima sobre o que chega na sua mão. A única coisa que você não dizima é se você fizer empréstimo, pegando dinheiro emprestado, aí você não dizima não. Agora, se você recebeu qualquer tipo de dinheiro, você dizima sobre ele. Lembra de Ananias e Safira? Se você não lembra, lê lá depois em Atos capítulo 5, se eu não me engano. Confere para mim se é Atos capítulo 5. Assim. Lê lá depois Ananias e Safira, o que aconteceu com eles pela infidelidade e a mentira. Vê lá, nós não vamos explanar esse texto não, só você lê o que aconteceu com eles. Depois vocês leem em casa, Atos dos Apóstolos capítulo 5, Ananias e Safira. Lê o que aconteceu com eles. Estuda o que aconteceu com eles. Com ele e com a mulher deles. Tudo o que aconteceu com eles. Não sei se eles tinham filhos, porque a palavra não fala, mas se tiveram, ficaram órfãos. Amém? Amém. Então essa é a palavra dessa noite.
E hoje é culto de libertação, não é? Se hoje é culto de libertação, e se Mamon é aquele que está gerindo as suas finanças, você precisa ser liberto, meu. Você precisa ser liberto. Não existe esse negócio de você dizimar um mês, pular 2, 3, dizimar no outro. Não, ou você é constante naquilo que você faz, ou melhor você não fazer, ué. Porque você não tem essa fidelidade aí, irmãos. Fidelidade é algo constante. Fidelidade não é algo que hoje eu sou fiel, amanhã eu não sou, depois da manhã eu sou, amanhã eu não sou mais, aí ontem eu fui, aí amanhã eu não sou, depois da manhã eu sou, daqui 5 dias eu já não sou mais. Isso não é fidelidade, não. Fidelidade é algo constante. Você já imaginou o casal? Eu sou fiel à minha esposa, mas amanhã eu vou dar uma puladinha de cerca, mas é só um dia de fidelidade. Aí beleza, aí depois da manhã eu tô com a minha esposa de novo, de mão dada, todo lá, ela me perdoou, aquele negócio todo, papapá. Não, mas sexta-feira tem culto, não, então hoje eu vou ser fiel. Mas amanhã é sábado, tal, vou sair sozinho, não, vou ser fiel só hoje. Isso é infidelidade. Então você não é fiel. Fidelidade é constância. Infidelidade é inconstância. E é por causa disso que muita gente não vai para frente, não prospera. Porque ele está amarrado em Mamon. Mamon está ali, dominando a avareza no coração dele. Então você precisa ser liberto disso. E nessa noite nós vamos orar nesse sentido. Para que o Senhor liberte a sua mente de tudo aquilo que o diabo sopra, para que você não seja fiel. E como eu disse, não é só no dinheiro não, mas fidelidade no seu tempo, fidelidade na comunhão com os irmãos, na honestidade com os irmãos e tal. Eu já ouvi muitas vezes isso, e é triste a gente ouvir isso. Fulano de tal está me devendo aqui não sei quantos R$1.000 aqui, e é crente. Não, eu não vendo para crente, eu não vendo para pastor, não paga. Eu não vendo para fulano de tal, não, me deu prejuízo aqui, que não sei o que. Fulano de tal da sua igreja, mas ele me deve e deve. Fulano, Bertano, Ciclano, e não me paga. Quantas vezes eu ouvi isso aqui, ó? Quantas vezes eu ouvi isso aqui? E eu falo para vocês, quando chega uma pessoa e fala isso para mim, eu falo, tenta fazer um acordo lá, ué. Sabe o que é o pior? É você não dar nem satisfação. Não dá nem satisfação. Engana os outros, enrola os outros, não dá nem satisfação. Então, irmãos, eu quero dizer isso. Nós temos que prezar pelo bom testemunho. Porque as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Todo mundo aqui deve. Quem aqui não tem uma dívida, não deve nada para ninguém? Levanta a mão. Não deve nada para ninguém. Não deve nada, eu não devo R$1, só o Arthur. Todo mundo tem uma dívida, gente. Agora, tem dias, dia do seu pagamento, é o dia de você acertar as suas contas. Entendeu? É o dia de você correr atrás, você pagar as suas contas. É o dia de você pagar quem você deve, etc. Tal, correr atrás. Mas antes de qualquer coisa, é o dia de você demonstrar em matéria a sua fidelidade ao Senhor e no espiritual o quanto você acredita em ser dependente dele. Dinheiro, irmãos, ele só é amaldiçoado se for Mamon que está tocando nele. Agora, quando Deus abençoa, meu irmão, ele não tem como tocar, não. Quando Deus abençoa, ele não tem como tocar. Ele não toca, porque o que você ganha está debaixo da proteção do Senhor. E o Senhor vai te ensinar a administrar os outros 90%. Quantas vezes você pegou na mão o dinheiro ali e você não soube o que fazer com o dinheiro? Quantas vezes você fez isso? Comprou o que não precisava, comprou o que precisava, o que não precisava, a mais, a menos, que etc e tal. Mas nós temos que lembrar de uma coisa. O mês tem 28, 30 e 31 dias. Em alguns anos, 29 dias também. Não adianta nada. Você ter tudo, em 10 dias acabar com tudo. E depois passar 20 dias só no fubá. Só no arroz com feijão e olha lá, se tiver também.
para nós que somos servos de Deus e tem essa promessa de que vamos comer o melhor dessa terra, você não pode aceitar, irmãos, sendo fiel ao Senhor, menos do que isso, porque é Deus que está falando. E para Deus não há impossíveis em suas promessas. Outro dia eu vi um testemunho do irmão para acabar. O irmão deu testemunho, alguém já deve ter visto o irmão falando: irmãos, eu quero testemunhar que na minha casa não tinha carne, eu saí na rua, ganhei 2 quilos de picanha, ganhei 3 quilos de alcatra, não sei mais o que Deus proveu na vida dele. Deus proveu na vida dele. Agora você quer ser igual o Pica-Pau, naquele desenho lá, que ele fica lá no verão pulando, comendo as coisas dos outros, e as formiguinhas trabalhando. Aí no inverno todo mundo tinha o que comer e o Pica-Pau ficou congelado lá. Aí é uma decisão sua, né? Deixar o Espírito Santo agir e te educar na palavra, ou você continuar servindo a mamão. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de todos nós nessa noite.